Caneta. Não dá choque essa porra não, né? Não, nem isso não é caneta, isso aí é uma lanterna ocular. Lanterna ocular de botar no cu? Não, de ver a pupila. Ah, tá. Beleza. Porra, uma caneta de viado, cara, escreve essa porra. Pega uma caneta vermelha ou preta, Rocha. Azul, me achei. Tá bom? Wesley Rodrigues. Claudiane. É verdade, Wesley. Boa noite, Claudiane. Olha só. Você dá boa noite pro seu pessoal, vou dar boa noite pro meu, tá? Wesley, só tem Wesley também até agora, né? Que falou aqui, né? Ô, Paulinha! Ô, Paulinha, beleza, Paulinha? Nós estamos ao vivo. A gente está aqui no computador aqui, a gente tem que se localizar, tá bom? Você vai se localizar, porque eu não tenho como, eu tô sem, aqui, ó. tô sem meu computador. Pronto. Isso. Tá bom, agora a gente consegue, porque são várias telas, então a gente tem que se localizar, porque senão dá tudo errado. Tem como você botar uma tela só pra mim não, do meu Face? Não tem como não entrar no meu Face em uma tela? Ah, dá. Então, Espera aí só um pouquinho, galera. Enquanto isso eu mostrar. Ih, eu não sei, Rocha. Não sabe não? Espera aí, vamos tentar. Vamos mostrar pro pessoal aqui, gente, olha só, o que nós estamos tentando aqui. Nós estamos ao vivo no meu celular e também no celular dele, olha. Olha só. Estamos ao vivo, olha. Ó. Estamos ao vivo. Eu vou tentar entrar aqui, ô Rocha, no seu Facebook, tá? Ó, estamos ao vivo. Onde eu saio aqui? Na porta. Ah, saí, ó. Eu vou sair. Aí você saiu do seu também aqui. E. Não, peraí. Você tinha que continuar aqui, mas é pra outra tela lá. Não dá não. Não tá dando não, galera. Bom, galera, então tem que ser no meu mesmo. Bom, tá nós bom. estamos aqui ao vivo aqui agora, na casa do Mauro. Tá? Porque tem... Pronto. Tá bom, gente? Quem estiver ligando pra mim agora, dá só um tempinho. Porque esse negócio de entrar ao vivo já é desorganizado, né? Entendeu? Aí como tem várias telas aqui... Bom, então vamos lá, deixa só o seu mesmo. Vamos lá, tá bom? Claudiane, boa noite, tá bom, querida? Ana Paula também, boa noite. Bom, vamos lá, vamos ficar juntinho. Vamos ficar juntinho, tá? Entre as lives, geralmente eu costumo falar sobre o esoterismo, tá? Esoterismo. Mas hoje eu vou abordar um tema interessante, porque é ligado ao esoterismo e é ligado a nossa tecnologia, nossa vida atual. Nós vamos falar sobre... Vamos falar sobre a AIDS, de como ela surgiu. Vocês nem imaginam o que eu vou falar. Você sabe como é que chama AIDS no Japão? Não. Kukimata. Cruzes, meu Deus do céu, misericórdia. AIDS no Japão chama Kukimata. K-U-Q-Mata. Não, muito feio. Então, antes de a gente começar, vamos falar sobre AIDS, não vamos? Então nós temos agora, no meu tem 5, no seu tem 3, minha audiência está melhor que a sua. Tá o Biel, Fala, Biel Fox. Fox é raposa, né? O Biel é um grande seguidor nosso, Ah. é bom pra caramba, gosto muito dele, tá sempre assistindo a gente, todos os lives que a gente faz ele tá assistindo. O Thiago Beredo, um abraço, Thiago, obrigado aí por nos assistir. A Rafaela Conceição também. Lembrar, tá bom, gente? É porque eu tenho que falar rápido, assim, porque fica assim, ó. Lembrar mais e minha cabeça não funciona tão bem assim. E lembrar mais uma vez que nós estamos transmitindo ao vivo, tá. No meu celular e no seu celular. Ou seja, ao mesmo tempo. Para o meu público e para o seu público, né? Ao mesmo tempo, né? Então nós vamos falar sobre AIDS, né? Então quem quiser tiver alguma pergunta sobre AIDS, pode falar. Se vocês quiserem se interagir vamos mostrar tá? isso aqui, né? Olha. Olha, AIDS mata. Ao contrário, né? Ficou ao contrário. Ficou ao contrário. Aqui está escrito AIDS mata, tá bom? Mas está ao contrário por causa da câmera, tá? E aqui nós temos a mágica, man. Vai fazer mágica hoje? Vou pensar. Aqui nós temos aqui um caixãozinho para mostrar como é que é AIDS, né? Dentro do caixão nós temos você que transa sem camisinha, né? Que faz sexo sem camisinha. O negócio é esse, camisinha é tudo, quer dizer, é chato pra caralho. É chato pra caralho, né? Porque mas é o mal necessário. Você já chupou bala com papel? Você tem que chupar a bala com papel, senão você vai comer terra. Né? Então, galera, olha só, se não se prevenir contra a AIDS, você vai parar aqui no caixão, usar o terno de madeira, tá bom? O terno de madeira pra vocês, aqui ó. Tá bom? Os olhos de cá também. Tá bom? O terno de madeira. Tá bom?
Bom, primeiro eu vou me apresentar vou me apresentar aqui e vou apresentar o Rocha aqui, tá bom? Eu vou me apresentar aqui e vou apresentar o Mauro aqui. Eu e o Rocha somos amigos há quase 30 anos, tá? Bastante tempo já. E graças a Deus estamos juntos, considero o Rocha como um irmão espiritual, não biológico. Um abraço, continua. Então, o Rocha, ele é mágico profissional, ele é palhaço, humorista, diretor, ator, ele é professor, então ele é tudo uma opção de coisa, tá bom? Isso. Eu sou, meu nome é Mauro, é gay, o meu pseudônimo é Mauro Nosferato, que eu adotei. Eu faço parte da bruxaria solitária, que é uma estirpe, uma hora eu vou falar sobre isso. Mas geralmente os bruxos solitários, eles não fazem parte de um coven. Aqui, ó. A Miriam chamando a gente de gay de novo. Ô Miriam, esquece isso. Já se apresentou? Não. Então primeiro você se fala de então, em bruxaria existem 3 tipos, né? Que é o bruxo diânico, que acha que o aspecto feminino tem um potencial maior do que o masculino, vamos dizer assim, de uma forma grosseira. Tem os marcianos, que acham que o aspecto masculino está acima do feminino, e o centrino, na qual eu faço parte, que acha que os dois aspectos, quanto o feminino e o masculino, são iguais. Isso. Né? Então, eu resolvi fazer essa live porque havia uma ligação esotérica, e geralmente as minhas lives eu falo sobre esoterismo. Eu não trabalho tanto com bruxaria, eu faço muito pouco feitiço. Agora estou trabalhando mais com tarô, me especializei em tarô, sou autodidata e depois me formei. Não é macumba, Miriam. Não é macumba, Miriam. É a Wicca, W-I-C-C-A, Wicca, tá? Já se apresentou já? Não, ela tá falando. O Biel, eu não ando assim por causa do problema em relação aos evangélicos. O preconceito. Se eu for andar assim, em Salem, que é uma cidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, grande parte da população são bruxos, então eles andam paramentados. Se eu for andar assim, se eu pudesse, eu andaria assim. Eu ia ter que andar armado, com a faca e partir para a briga. Faca? Não ia resolver, não adiantar nada. Entendeu? Então, quando eu estou em casa estudando, porque eu tenho uma área de estudos aqui, aí eu tenho que permanecer, eu tenho que seguir regras. Pronto? Eu posso me apresentar agora? Agora o Rocha vai apresentar aqui. Agora eu vou me apresentar aqui e aqui. Nós estamos transmitindo simultaneamente com 2 transmissões ao vivo, tá bom? No meu celular e no móvel. Bom, eu sou o mágico Royster, sou mágico, vamos lá, um montão de tempo, mais de tantos, né? Sou mágico, sou humorista, sou ator, sou diretor, produtor, etc, coisa e tal. Né? O Sambuco não me escolheu para ser secretário de Cultura, muito bem. Azar dele, você está perdendo uma oportunidade de... Não é? Pois é. Então, hoje o Mauro me convidou para participar com ele dessa transmissão ao vivo, falar sobre a AIDS, né? E o Mauro, meu amigo, que nós somos amigos há mais de 30 anos, tá bom? Nós não somos gays, perguntaram se você era gay. Não, então eu não somos, tá bom? O Mauro é casado, pai de... Não tenho filhos. Não tem filhos, não é gay. Não tem filho, é gay. Bom, esquece essa parte. Então, o Mauro é bruxo, trabalha na área médica, é conhecedor de várias doutrinas, né? E ele não anda assim, Biel. Ele não anda assim, Biel, tá bom? E eu quero aproveitar e mandar um abraço pro Douglas Paz, tá? Ele tem uma pergunta. Você entende mais sobre isso? E eu não... Mas sobre isso, não existe magia negra na bruxaria? Então. Tem 3 tipos de bruxaria. Tem de magia. A magia negra, a magia vermelha e a magia branca. Isso. Uma hora eu vou explicar isso direitinho. Detalhe, não confunde magia com mágica. Mágica é o mágico que faz. Ele é mágico. Tá? Eu trabalho com magia. E também não confunda magia com feitiçaria. Feiticeiro é uma coisa, bruxo e mágico é outra. Né? Uma hora também eu vou falar sobre isso. É bom explicar as 3 coisas, o mágico, a feiticeira, né, e o bruxo. Que as pessoas acham que não tem nada a ver. O mágico é mágico, a feiticeira é feiticeira e o bruxo
é bruxa. Você não tem Ô Cláudia, beijão. Professora Beatriz, um abraço. Beatriz, obrigado por nos ver. Obrigado, obrigado. Ô Mauro, falar sobre a AIDS. Luiz Carlos Sobrinho, não existe isso, é truque. Não, a mágica é tudo, não, existe sim. Tá bom? Explica aí, explica o quê? Qual é a sua função na bruxaria, Mauro? A minha função? Ser não, bruxo. eu... a bruxaria, na bruxaria você é livre. Existe uma liberdade muito grande. Contudo, você tem que cumprir determinadas regras. Então, eu tive que estudar alguns anos até me autoconsagrar. Ou você se autoconsagra quando você acha ou recebe um sinal de que você está pronto para exercer a bruxaria, aí você se autoconsagra. E muitas das vezes, quando você faz parte de um coven são 13 bruxos, e com um sacerdote e uma sacerdotisa. Aí eles consagram os outros, tá bom? Mas na minha opinião, acontece muito isso na bruxaria, muita gente discorda, mas para me tornar um bruxo autêntico, não adianta eu me autoconsagrar, eu preciso fazer uma faculdade de teologia. Aí sim eu seria de uma forma muito mais autêntica. Um padre, para se tornar um padre, ele tem que fazer teologia, um pastor, idem, e assim vai. O mágico não precisa fazer teologia. Não, mas tem que estudar mágica. Tem, mas deixa eu só esclarecer uma coisa ali. O Luiz Carlos Sobrinho está dizendo para mim, não, eu não sou bruxo, não mexo com bruxaria. Carla, tá? Beijo, obrigado. Nisso, em bruxaria, mas ele é meu amigo, a gente, nossa amizade é além de qualquer religião, né, amor? Nossa amizade é além de qualquer religião, a esposa dele, nossa amizade toda é além de qualquer tipo de religião, tá? Então, como eu tenho amizade com pastor, com macumbeiro, com o pessoal daquelas, o pessoal até fala que é seita. Seita cheque? Seita cheque também. Testemunho de Jeová. Aquela que tem ali na... Eu tenho medo de fazer isso aqui que você está fazendo, ó, tchum pra cima. Não, você tem medo não. Então, gente, eu tenho amizade com todo mundo. João Vitor Rodrigues, faz uma bruxaria aí e faz um rato nascer. Não tem como não, João Vitor. Não tem como não. Você quer que eu vou explicar o pentagrama, tá? Aqui, ó. Simboliza os 5 elementos. Simboliza uma série de coisas, ó. Terra. Ó. Ar, terra, água e fogo e o éter. Entendeu? Mas o éter não é que nós não, o éter não. É como se fosse uma matéria primal. É mais ou menos. O que eles chamam. Uma hora eu vou explicar isso aí. Mas tem outras explicações para o pentagrama, tá, filho? Olha, tem um livro chamado Zohar, que fala que não existe... Zohar, quer dizer, o livro do esplendor. Esse livro diz que não existem verdades absolutas. Existem meias verdades. Entendeu? O que você acha que é verdade hoje, tem uma explicação diferente amanhã. Por causa da mutabilidade. Qual é o seu objetivo na bruxaria? O objetivo... Ser bruxo. Rapaz, eu vou ficar falando horas aqui. Toda hora chega um fudido. Que isso? O colega meu tá lá no cais, no cais aterrado, fazendo que eu chego fudido lá. Vocês desculpam, é porque às vezes tem gente que manda um recado aqui. Mas então vamos entrar logo no assunto, que também vocês também não vão poder ficar perdendo tempo. Ô Carla, um beijo também. A Carla que está falando que o éter também elimina as lavas astrais ou miasma, tá bom? Miasma vamos dizer assim, é toda aquela impregnação necrótica ou impregnação ruim que fica no ambiente, nas pessoas ou nos objetos, tá bom? E de acordo com a energia da pessoa. Por exemplo, uma casa que foi habitada por uma pessoa alcoólatra, igual algumas aí que a gente conhece. Então, quando no estágio avançado ocorre o miasma, então a impregnação energética daquela pessoa fica na casa. É como se fosse um disco que ficasse gravado. Eu vou dar um exemplo disso científico, tá?
Você sabia que quando aquele vulcão na Itália, o Etna e o Vesúvio, explodiram, naquele momento tinha uma pessoa fazendo um vaso, um vaso. Um vaso? É. Sanitário, não? Vocês já viram aquela pessoa? Sanitário? Não, de beber, de colocar, carregar. Tá. Vocês já viram aqui, quando uma pessoa vai fazer um vaso artesanal, ela fica com um aparelho que fica rodando, aí ele com a argila fica moldando? Então, o que aconteceu? Quando o vulcão Etna e o Vesúvio entraram em erupção, a pessoa que estava moldando aquele vaso, naquele momento a propagação e o estrondo do vulcão conseguiu imprimir o som naquele vaso. E os cientistas, quando ali nas ruínas, aquela coisa toda, quando eles foram ver e passaram o laser ali, tudo tecnologia, descobriram um barulho grande que parecia o estrondo de um vulcão. Uma coisa interessante. Biel Fox está dizendo, você que você explica muito bem, também acho. Eu falo demais. Fala, Biel. E ele repete muitas coisas, eu tenho que falar ali para corrigir. Tá? E está chegando mensagem para mim. Thiago Schemp, o bruxo Cuca Peludo tem algum peso na bruxaria brasileira? Não. Mas eu vou falar... Thiago Schemp, um abraço para você. Thiago Schemp foi da Guarda Municipal. Ah, tá. Um grande, tá bom. Um moleque muito bom, tá? Olha, os maiores bruxos que já existiram, Aleister Crowley, na Inglaterra, tá? Alexander Sims, da Inglaterra, Gardner, também da Inglaterra. A maior bruxa atual chama-se Laurie Cabot. Laurie Cabot. Entra ali, Laurie Cabot. Não vai entrar agora. É a maior bruxa da atualidade. Ela mora em Salem, Massachusetts, se não me engano. Tá? O maior bruxo brasileiro é o Mabu Banto. Entra aí ele tem um site no Facebook aí, chama Mabu Banto. Ele é considerado o maior bruxo da atualidade. O cara é o terror. Tá muito bom. Eu vi um trabalho dele de magia vermelha. Eu fiquei impressionado. Você é um bruxo que faz magia rosa? Não, deixa pra não existe magia rosa. Foi piadinha, entendeu? Foi piadinha. Tá bom. Piadinha. Bom. Charles Henrique, Harry Não, Potter. Harry Potter. Deixa eu falar uma coisa que você não sabia. A criadora do Harry Potter, ela é satanista. A criadora do personagem ou da história? Não, do personagem. Ela é satanista. Ela era casada e ela estava quase falida. Então, ela se tornou satanista, porque o satanismo é uma filosofia. Então, ela começou e criou o Harry Potter, que é um personagem, fez sucesso e hoje ela é considerada uma das mulheres mais ricas da Inglaterra. Olha, teve uma pergunta boa. J.R. Rowling, o nome dela, acho. E teve uma pergunta boa para você aqui, para mim, aqui, do Douglas. Qual é o maior fundamento... Eu tenho uma última pergunta a fazer. Qual é o maior fundamento do bruxo, né, da bruxa que eu vou dizer do bruxo, e da bruxaria, e etc. A cura e maldição, algo assim. Poderia me informar? Obrigado. O Douglas, falando, é porque eu estou ao vivo aqui no meu celular e ao vivo aqui no celular do Rocha, tá, gente? Então desculpe, às vezes eu olho e cai. O Douglas, eu estou olhando aqui também, pode achar. Se você der uma mão, se você colocar um bisturi na mão de um cirurgião, ele vai fazer uma cirurgia. Se você colocar um bisturi na mão de um assassino, ele vai te retalhar todinho. Então a magia, ela é neutra. Ela é neutra, porque a transparência entre o bem e o mal é relativo. Tá? Nem todo bem é de todo bem, e nem todo mal é de todo mal. Vou dar um exemplo para você. No dia 11 de setembro, aconteceu aquela tragédia lá nos Estados Unidos. Tá bom? Morreram, eles falam 5.000 pessoas. Eu acho que foram 7.000 a 10.000 pessoas. Eles escondem, você sabe disso.
Mas aí depois os Estados Unidos culpou o Afeganistão e invadiu o Afeganistão. Acontece que Bin Laden ele era patrocinado pelos americanos para derrubar o Mullah, que era o líder do regime local. Aí depois que foi derrubado aquele regime do Afeganistão, o Bin Laden se revoltou também, aquela coisa toda. Tá bom? Então, a noção de bem e de mal é diferente. Ok? É diferente. O feiticeiro, ele é dúbio nesse aspecto. Ele chega lá e faz o que você mandar. Você está pagando, ele faz. O mago já é diferente. O mago ele já tem uma ética. Tá bom? O bruxo, dependendo de sua estirpe, ele também tem uma ética. Tá bom? Olha só. Quando eu aponto para você, tem 3 dedos apontados para mim. Tem 2 para ele, 3 para entendeu? Apontei para você. Você é um safado. Mas tem 3 dedos apontados para mim. Você é um bruxo, mas eu não sou não. Então, a regra da bruxaria tem esse aspecto. O que eu fizer para você poderá voltar em 3 vezes para mim. Então, nem sempre a gente pratica isso. Tá bom? A minha função como bruxo é uma função de resgate kármico. Como você está nesse mundo de resgate kármico, nós vamos falar agora. O Charles disse, por isso então faz sucesso, igual a Globo. A Globo, tem muita gente na Globo que é praticante de bruxaria, inclusive altas estirpes da Globo. Eles fazem esse tipo de coisa. Tá ok? Mas não significa que ela seja de toda boazinha, não, tá? Porque tem muita gente má e muita gente perversa, tanto lá como em qualquer lugar. Tá bom? Gente, olha só. Então a bruxaria é mais para cura? A bruxaria, a bruxaria, o significado maior é moldar, é transformar. Tá bom? Então, é você fazer de uma situação uma outra situação melhor, ou uma situação em que você consiga resolver o problema. Entendeu? Então, eu vou dar um exemplo. Mas é claro que a bruxaria não é só para cura, ela é para tudo quanto é coisa. Entendeu? Não, olha, eu não quero ofender das pessoas nenhuma das outras religiões, não. Mas existem bruxos para o bem e para o mal. Isso. Existem padres do bem e padres do mal, pastores do bem e pastores do mal. Ô Pita, um abraço, tá, querido? Então, eu resolvi fazer essa live porque englobava o aspecto eterial e englobava o aspecto biológico da coisa. Tá bom? E aí resolvi falar sobre a AIDS, né? Nós vamos entrar agora nesse tema, então. Vamos entrar nesse tema. Quando temos sobre a AIDS, quem quiser fazer perguntas sobre a AIDS, sobre tudo mais, lembrando que a AIDS mata, tá? Lembrando que a AIDS no Japão chama... Como é que chama a AIDS no Japão? Não sei. Cu que mata. Tá bom? Quem quiser fazer perguntas sobre a AIDS, pergunta, tá bom? Porque a AIDS mata. Tem que usar a camisinha, senão você vai ficar para aqui, ó. Ó, vai virar essa caveirinha aqui, ó. Né? Ó, aqui pegar na lado de cá. Né? A AIDS mata. Então vamos usar aqui, né? Uma camisinha. Sim, entendi. Obrigado. Ô Douglas. Valeu, Douglas. Olha só, se você quiser perguntar alguma coisa também, entra no meu Facebook, que é Mauro Neves Moreira, entre aspas, Le Chifre. Tá bom? Vou explicar para vocês o que é chifre, tá bom? Porque toda vez que ele encontra um corno, ele olha pro chifre. Se o chifre for muito torto, ele vai saber que tipo de corno que é. Então ele lê o chifre para identificar o corno que é. É isso? Não. Não. Muita gente pergunta se tem a ver com bruxaria. Na verdade, Le Chifre é do filme do James Bond, chamado Cassino Royale, que tem um personagem chamado Le Chifre. Eu nunca gostei do James Bond. Tá bom? Eu nunca gostei do James Bond. E esse personagem de Le Chifre, ele come o James Bond na porrada. Entendeu? E eu gostei daquilo, eu posso fazer. Eu gostava do James Bond e ele se chamava Le Chifre. Aí eu resolvi colocar o pseudônimo de Le Chifre. Mas eu não conheço essa parte desse inicialmente o meu pseudônimo é Mauro Nosferatu mesmo.
Mas é o pessoal Então vamos chama... lá, então vamos falar sobre a AIDS? Bom, vamos lá? Vamos lá. E, cuidado para você não... Porque tem que ter uma ordem. Tá, vamos lá. Vamos falar sobre a AIDS. Eu vou falar primeiro a parte esotérica. Então, antes de começar a falar sobre a parte esotérica da AIDS, sobre a AIDS, etc., você que está aqui no telefone do Mauro, seguindo o Mauro aqui pelo Facebook do Mauro, pode fazer a pergunta para nós sobre qualquer coisa, não, sobre a AIDS, tá bom? E o pessoal... Eliane, um beijo. Sônia Cristina, um beijo. O pessoal está no meu Facebook aqui também. Nós estamos transmitindo ao vivo, são 2 celulares. Vamos mostrar outra vez, o pessoal está em casa. Mostra aí. o celular. Vamos mostrar outra vez, olha só. Olha só. Transmitindo ao vivo, tá? Ó, ao vivo, tá? Simultaneamente com dois celulares, né? São 2 transmissões ao vivo. Vamos lá. Bom, inicialmente eu vou falar um pouco da hierarquia celestial para vocês terem noção de como é a situação. Isso. Não fica muito gradinho, não, porque a Arlete daqui a pouco vai falar besteira aí. Os espíritas, eles alegam que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Eu sempre digo que o planeta Terra é um planeta prisão. Nós estamos aqui para cumprir penas. Só nós não. Vários seres, criaturas de outros orbes, de outros planetas, estão cumprindo expiação. Porque uma das formas de você evoluir é você passando por determinados testes e privações, fazendo com que haja um engrandecimento maior do seu ser. Então, muitas criaturas vêm para este planeta no intuito de passar por expiações. Tá bom? O Adriano, um abraço. Então, na hierarquia celestial e nas camadas celestiais, existem alguns planos. Este plano que nós estamos, que eu e você está, nós chamamos de plano terreno. É onde nós fazemos o nosso trabalho prático, a nossa aula prática. Acima desse plano, mas não tão desigual, existe o umbral. Umbral está quase que imediatamente ao plano terreno. É um plano também que tem suas várias camadas e também ainda pode ser um plano de expiação. Ou não. Pode ser um plano, isso depende da sua evolução e da sua forma, da forma que você vai agir aqui no plano terreno, tá? Depois do umbral, existe o perumbral ou periumbral, que é após o umbral, que já é um plano em que você começa a desenvolver o seu potencial. Tá? Desenvolver o seu potencial, mas isso aí leva anos e talvez até séculos para que isso aconteça. Tá? Depois vem o plano de luz. Esse plano de luz, tá? Eu não consigo fazer isso, Rocha. O negócio fica subindo assim. Você não sabe mexer. Depois do plano de luz é com light. Não. Depois do perumbral vem o plano de luz. Não é light. O plano de luz é para seres mais evoluídos, que eles já têm uma certa liberdade, né? Mas ainda não é um plano tão evoluído, porque aí vem o dos ascensionados. O plano dos ascensionados é onde estão Jesus, Siddhartha Gautama, Meisho Sama, Confúcio, Mahatma Gandhi. Buda é o mesmo que Siddhartha Gautama. Não é? Então, esse é o plano dos ascensionados. Acima dele estão o plano estelar. Eles sim que governam Jesus e parte dos ascensionados que eu falei, e muitos outros, milhares, entendeu? Eles estão no plano dos ascensionados. E no plano estelar, que está acima deles, olha só, hein? São eles que realmente governam o planeta Terra, eles que deslocam um planeta daqui e um planeta para lá, eles que deslocam o Sol daqui para lá, eles que são criadores do universo e assim vai. Eu chamo isso de seres fazedores de mundos. Então, teve uma época que eles chegaram à conclusão de que
necessitava fazer com que, precisava fazer com que a Terra passasse por uma transformação. E assim foi feito. E isso, como havia muita gente no planeta já, então decidiram que isso seria chamado de karma coletivo. Tá bom? Então, os problemas no planeta estavam sendo de tal forma que era necessário que houvesse um teste mundial para que talvez as pessoas conseguissem uma reorganização planetária e uma harmonia. E veio a Primeira Guerra Mundial. Onde está isso? Onde está isso? Está dizendo nos livros e com pessoas especialistas que eu conversei. Sobre AIDS? Não, ainda não é AIDS não. Ainda não chegou na AIDS. Só estou fazendo a introdução para vocês poderem se localizarem. Essa introdução dele é demorada. Então, você sempre traduz com dificuldade sim? Demora quando você está introduzindo, sempre assim? Não, é porque muitas pessoas às vezes são leigas, né? Então, às vezes é difícil entendimento. Eu entendo isso, porque eu também sou leigo. Porque às vezes quando meu professor falava alguma coisa lá, eu gostava para entender realmente. Então vamos falar sobre o início. Continua com a foto. Vocês já repararam que sempre existe uma doença top de linha? Verdade. Entendeu? No passado era a peste, no período medieval, vocês lembram? Que era feito por uma bactéria chamada Yersinia pestis. Junto com isso havia a tuberculose, a pneumonia, que tudo era chamado de peste. Porque o povoado, todo mundo dormia junto, vivia junto, entendeu? Então quando surgia uma doença, ela dizimava aldeias inteiras. Tá bom? Então, com o advento da penicilina, tá, na década de 50, deu uma amenizada tanto na tuberculose, na pneumonia, nessas doenças. Olha para cá também. Tá bom? Aí criou uma segunda doença top de linha, que foi o câncer. Né? O câncer começou a matar. E começaram a tentar controlar o câncer. Aí veio outra doença top de linha, que foi o HIV. Mas peraí, pergunta. O câncer ainda mata mais do que o HIV? Mata mais. O câncer mata mais do que o HIV. E é mais fácil. Mas está em segundo lugar. Mas vai ser mais fácil a cura para o câncer ou mais fácil vai ser a cura para o HIV? Esse é o problema. Aí está um problema sério que eu vou explicar para vocês. Tá bom? Quem é médico, quem trabalha em saúde já deve saber isso. Mas eu vou falar no início do início. Tá bom? E na verdade, então, a gente tem que observar que as coisas que estão acontecendo atualmente, a gente chama de karma coletivo, quando ela vem para pegar uma opção de gente. Entendeu? Em São Paulo morre 500 pessoas por mês, em São Paulo. Mas quando vem um karma coletivo, ele lame muita gente. É o que está acontecendo atualmente e que a gente está observando. O World Trade Center, você viu? Morreram 7 mil pessoas de uma vez só, puf! A Boate Kiss, lá no, acho que Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, morreram acho que 200 pessoas. O terrorismo, uma lapada só lá na Espanha, morreram 200 pessoas. 2 bombas no vagão. Entendeu? Então, as pessoas elas estão morrendo em grande quantidade, mas isso não é atual. A partir de 1900. E a AIDS, ela surgiu no ano de 1900. Tá bom? O que aconteceu com a situação? Porque toda doença tem que ter o seu início. E a AIDS também é uma delas. Ela teve que ter um início. As pessoas acham que a AIDS pode ter sido uma arma biológica que escapou ao controle. Pode, claro. Mas existe uma conspiração dizendo que a AIDS não existe. Dizendo que a AIDS deixa eu tentar lembrar aqui, associação... Não, calma aí, para te explicar. Associação Internacional do Desencorajamento Sexual. Também. Então existe essa conspiração dizendo que a AIDS não existe, mas é isso.
E que as pessoas vão lá, morrem, aí tem uma... Então aí o pessoal coloca no atestado como se fosse no atestado de óbito, como se fosse AIDS, mas na verdade não é AIDS. Então dizem que a AIDS também é essa conspiração, dizendo que ela é uma síndrome, né? Uma síndrome para desencorajar e para ter um controle da explosão demográfica, porque estão nascendo muito mais pessoas. Se você for numa... Isso é teoria da conspiração. Isso aí são os teóricos de conspiração que acham que foi isso. Tá? Não descarto, porque hoje a gente tem que não acreditar em todas as informações. Mas antropologicamente, se você recebe uma informação, você tem que investigar aquilo. Eu não acredito nisso. Ótimo. Tá bom? Mas para você falar eu não acredito nisso, você tem que ir lá e estudar a respeito. Para você realmente ter uma noção. Mas mesmo assim, Mauro, olha só. Vamos supor que o assunto de hoje é sobre a AIDS, tá bom? Vocês podem fazer pergunta também, tanto aqui quanto aqui. Nós estamos transmitindo ao vivo por 2 celulares, pelo meu Face e pelo Face do Mauro, tá? Mas, Mauro, eles vão de pesquisar, estudar, vamos supor que essa tese da conspiração seja a real. Vamos supor que essa tese da conspiração... Mauri, a gente está no live, depois você telefona, filho. Mauri, pessoas ligando para o meu celular, mas eu estou aqui, né? Então, olha só, vamos voltar aqui, vamos voltar na minha tese aqui. Vamos supor que essa situação da conspiração seja real. Mas tem que estudar, tem que estudar. Mas se for uma conspiração dos governos, juntaram, criaram isso aí, para inventar essa AIDS e tudo mais aí, que é uma conspiração, né? Então acontece, eles vão lançar livro, vão lançar uma monte de coisa, que você vai pesquisar, vai acabar acreditando que é real. Não, mas isso aí... Mas quando o governo quer lançar uma conspiração, ele vai lançar e todo mundo vai acreditar, porque você vai ter livros que vai comprovar, vai ter tudo, porque eles têm o poder de fazer isso tudo. Mas uma mentira, ela tem que ser dita tantas vezes até se tornar uma verdade. Uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade. Exato. Quanto tempo que fala sobre já foi mais de 1000 vezes. Mas isso aí faz parte das teorias de conspiração. Então, é isso que eu estou dizendo. Faz parte da teoria de conspiração. Da mesma forma que muitos místicos falam que o aumento do homossexualismo é uma espécie de controle de natalidade do mundo espiritual. Entendeu? Então, as explicações são várias. E é sempre bom você ler a respeito para você ter as suas conclusões. Tá bom? Agora está ligando para o seu celular. Ô Mauri, daqui a pouquinho a gente atende. Tá bom? Então, a AIDS, na verdade, de uma forma cientificamente falando... Só uma pergunta, se alguém estiver aí com a Mauri, de repente o Mauri não está vendo a gente. Tá. Se alguém for amigo do Mauri, do lado de cá ou do lado de cá, o Mauri e o Correia, avisa para que nós estamos transmitindo ao vivo, não podemos atender, tá bom? Tá. Bom, a AIDS, pelos estudos que eles fizeram... Mauri, estamos ao vivo, não podemos te atender, tá bom? Estamos ao vivo no meu celular e no celular do Mauro também, estamos assistindo os dois. Estamos falando sobre AIDS, Mauri. Então, a AIDS surgiu... Não podemos atender o telefone, Mauri, estamos ao vivo. Continua. Ela surgiu no ano de 1900, ou talvez 1909. E ela surgiu com caçadores. Vem pra cá, Mauri, toma um gelo, vem pra cá, tem uma cerveja aqui. A tese é que ela surgiu através dos caçadores africanos. Tá ok? Eu tenho uma foto aqui, olha só. Tá dando? Olha só. Isso aqui são caçadores do período de 1900, ó. Isso. Tá vendo? Tá ok? Ó, caçadores de 1900. Olha só. Continua a misturar. Eram caçadores brancos, tá? Ou caçadores negros. Olha só. Tá? Do ano de 1900. Tá ok? Então, possivelmente tenha sido um princípio. E aqui são marfins, né? São marfins. Então, neste período, 1890, 1900, era muito comum caçadores de cor branca e os caçadores africanos também, eles fazerem suas caças, né? Sair e formava aquela porção de gente para poder caçar elefante, caçar leão, aquela coisa toda. Só que aconteceu uma coisa que quase ninguém acredita.
ou acha que isso não existiria. Acontece que o vírus da AIDS, ele habitava o organismo dos macacos vermelhos. Que já é comprovado cientificamente que os macacos já têm o vírus os macacos, eles tinham o macaco vermelho de Camarões, da África do Sul, isso, ou da África, ele já tinha esse vírus que vivia de uma forma primária dentro dele. Era inofensivo, fazia parte da corrente sanguínea dele, do corpo da biologia do macaco. Entendeu? Fazia parte do macaco. Então, eles acreditam que em algum momento, mas neste período, na África, o macaco, provavelmente a fêmea, que também tinha o vírus do HIV, que atuava de forma inofensiva, era usado como prostituta. Era um animal doméstico. Olha só. Era um animal doméstico e era prostituta. A macaca, a fêmea que tinha o vírus do HIV em sua forma primária, vamos supor que o HIV, pense numa pessoa toda de roupa, calçado, sapato e tal, tá? Com HIV. E o HIV em sua forma primária, ele era como se fosse uma pessoa nua. Não tinha, porque com o passar da mutabilidade, o vírus ele vai adquirindo nova proporção. Então, na África, eles usavam o macaco, a fêmea, como objeto sexual, como prostituta. Mas tinha puteiro só com macaco, por acaso? Na Ásia tem. Puteiro só de macaco? Não, tem mulheres e tem macaca. Tem macaca. Tem macaca. Agora, vem cá, o dinheiro da macaca ficava pro dono da macaca, né? Fica. Ela aqui é dona de um prostíbulo e essa fêmea aqui é usada sexualmente. Olha só. Agora você imagina, o cara chega lá e quer com uma macaca bem gostosa. Pois e eles têm relação sexual. Só que você não sabia se ele queria comer a macaca carne, ou mesmo, ou se ia querer transar com a macaca. Então, eu vou mostrar uma coisa para vocês de uma gravura de 1900, tá? Reporta um indiano caçador. Olha só, essa gravura é uma gravura antiga, ó, mostra uma pessoa tendo relação sexual com o macaco, ó. Tá vendo? Isso em 1900. Olha só. Olha que interessante, né? Acontece que o vírus da AIDS estava em sua forma primária. Não é mesmo? Aí, o que aconteceu? Pô, mas cara, todo mundo, não cortando mal, já cortando, todo mundo quando é moleque, tem gente que trabalha, que morava lá na roça e tudo mais, todo mundo já comeu uma vaca, todo mundo já fez sexo com vaca. Eu lembro que eu trazei com uma bananeira. Eu lembro que eu trazia com a bananeira. Eu conheço uma pessoa que tomou um coice, quebrou a clavícula. Aí, Matheus, um abraço pra você. Eu lembro que eu trazei com a bananeira, eu morava assim, no mato, aí fizemos um buraco na bananeira. Juliana, um abraço, tá? Fizemos um buraco na bananeira e mandamos ver na bananeira. O problema é que sujava tudo de nódia, né? Não. Aí você não sabia se a bananeira estava tendo um prazer orgásmo, se estava tendo aquele prazer ou se era nódia mesmo. Aí você sai com o negócio cheio de nódia. Você sabe que a bananeira é usada para caçar o quê? Para caçar a nódia da banana, da jaca, você pegava passarinho, né? Aí o passarinho posava, o pau estava durando, o passarinho posava ali e ficava grudado. Aí você catava o passarinho também, já viu uma vez. Discreto. Então, o que vai acontecer com um caçador branco ou uma pessoa que tem uma relação sexual que é chamada de zoofilia, né, vai ter com o animal? É lógico que o vírus, estando existindo dentro da fêmea, vai passar para o cara. Claro. Entendeu? Só que o vírus, ele estava de uma forma primária. Quando ele entrou no ser humano, ele se tornou uma forma secundária. Ele passou por mutações. E se tornou agressivo. Muito bem. Aí,
Mas é natural as pessoas transarem com animais. Zoofilia é. Beleza, né? Então, uma vez eu me lembro também que eu vi um moleque dentro do ônibus, estava indo para Mauro Peixoto, e tinha um moleque com cabelo todo colorido, assim, todo pretinho, todo colorido, sabe o cabelo dele, sabe? Aí eu olhei para o moleque e falei, rapaz, acho que tu é meu filho. Ele falou, por quê? Rapaz, eu transei com uma arara, rapaz, eu fiz igualzinho uma arara. Aí não. Então, o vírus, de alguma forma, já que isso era uma prática até comum ali no sudoeste, ali naquela área de Camarões, tá? Na área de Camarões e na área do Congo também, tá? Então, o que é que aconteceu? As pessoas começaram a se contaminar, já que mulheres elas existiam mais nas aldeias. E a vida sexual era diferente. A prostituição em 1900 é um pouco diferente da prostituição atualmente. Entendeu? Qual é a diferença da atualmente? A camisinha, porque antes a doença venérea se passava de uma forma exacerbada. Não, mas por falar em camisinha, você podia tocar nesse assunto mais tarde, ou outro dia também, a gente falar sobre a camisinha, sobre a evolução da camisinha. A evolução da camisinha. A camisinha antigamente era usada até com a bexiga do porco, né? Não, o intestino do carneiro. Do carneiro, isso, era usado como camisinha. Era usado como preservativo. Tá. Vamos lá, bom, continua. Então, as prostitutas, que eram as fêmeas do macaco, né? Eram usadas e passaram isso para muitos caçadores. Porque, pensa bem, você é um caçador, ou tanto um caçador branco quanto um africano, você fica dias e dias dentro do mato caçando, você vai usar um objeto sexual. E geralmente as fêmeas do macaco que eram as prostitutas dos caçadores. Bom, então, aí passa aquela de 1900... Assim, passa aquela macaca reboca. Nossa, mas que macaca gostosa. Eu já peguei aquela macaca. Já peguei, que sério? Então, de 1900, a AIDS, as pessoas contaminadas por vírus que já estavam passando por transformações de dentro, passou ali pelo sudoeste de Camarões e foi para a região do Congo. Tá? Foi para a região do Congo. E ali se desenvolveu. Por quê? Porque até os anos 80, tá? As seringas, que hoje, se você vai no pronto-socorro e toma uma injeção, a seringa é descartável. Mas nos anos 80, a seringa era de vidro. Entendeu? As agulhas você tinha que afinar ela ali no esmeril. Anos 80. Eu cheguei a ver a seringa de vidro. Então, o processo de esterilização dela poderia até matar uma bactéria, mas não matava o vírus. Então, nos hospitais, aqueles hospitais de campana da África, a pessoa às vezes tomava uma medicação, mas ela não estava devidamente estéril. Foi por isso, então se contaminava o hospital inteiro. É verdade. Tá bom? O hospital inteiro. Aí veio um flagelo. Um karma terrível. Matou 10 milhões de pessoas. Karma é quando o cara não está nervoso, você vai ver karma. Agora eu pergunto, você está falando da relação, não, agora o pessoal vai rir, mas é coisa séria. Você está falando um negócio da pessoa transada com macaco. Aquele ditado popular que fala assim, o cara tá com uma macaca. Será que não saiu daí? Não, veio dos anos, não, essa expressão dos anos 80, do Dorival Persini, que era uma expressão antiga. Que tá com a macaca, porque o macaco sempre foi um bicho serelepe, aquela coisa toda, né? Então era uma expressão, um jargão da época. Dorival Persini, que era o Fofão, que também era o Fofão, que era aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, ele pegou esse jargão antigo, e era de programa de humor. E só uma pergunta, hoje, se fosse hoje ainda, você transaria com uma macaca? Não, claro que não. A não ser que tivesse uma paixão muito forte. Agora imagina, você com esse peixe de mula, transando com olha a só, não, mas eu já vi casos de pessoas se apaixonarem pelo animal e casar com o animal. Eu já vi também, já vi. Você Então, já se apaixonou por algum viado?
Não. Viado animal que eu tô dizendo. Não, aí também não. Eu nunca vi um, você quer saber? Só no zoológico lotado. Então, isso no período de 1900, ela começou a ser disseminada, porque, vê bem, o aspecto do HIV é uma pessoa contaminar 3 ou 4. Então, o homossexual, ele geralmente ele não está contaminado só a si. Ele vai passar o HIV para 3 ou 4 pessoas. É assim que dissemina o vírus. Entendeu? Então, de 1900, naquela região do sudeste de Camarões, no Congo, os hospitais, né, que tinham uma forma arcaica de esterilização, que na época nem existia, era só limpeza, então a AIDS estava contaminava isso, todo mundo no hospital. As pessoas morriam, achavam que era alguma isso, aquilo, determinada doença, mas na verdade era a imunidade que estava caindo. Aí veio o primeiro grande flagelo. Eles tentaram associar, mas ainda não existe uma prova que venha concluir. Esse foi o primeiro assassino, tá? Esse foi o primeiro assassino, matou 10 milhões de pessoas em 1908, 1909. Ele matou muita gente. Talvez ele tenha matado, eu acho que ele matou em torno de 15 milhões de pessoas. Mas, na época, a população mundial não era tanta assim, não. Mas ele matou muita gente. Esse aqui é o vírus da gripe espanhola. Tá? Esse é o vírus da gripe espanhola. Chama espanhola, tá? Me mata assim. O vírus, eu vou para vocês terem uma noção de tamanho. Pense no cômodo que você está, tá? Você está na sua casa aí, no quarto que você está. Você está me vendo no seu celular. É o tamanho de um vírus, em comparação a uma bactéria. Tá bom? A bactéria é do tamanho do seu quarto e o vírus é do tamanho do seu celular. Mais ou menos isso. Tá bom? Então, a gripe espanhola, olha só. Ó, esse aqui é um galpão, 1910. Olha quanta gente com gripe espanhola. Morreu todo mundo. Tá? Olha só. Por que morreu todo mundo? Porque nessa época, as pessoas não tinham tanta imunidade. Olha só aqui, ó. Os carros da Cruz Vermelha, ó, carregando os corpos das pessoas que morreram da gripe espanhola, ó. Fazia, Thiago, fazia espanhola com a bananeira. Tá bom? Olha quanta gente morreu. Tá legal? Muito bem. Então, foi o primeiro flagelo, vamos dizer assim, contemporâneo, da atualidade. Foi a gripe espanhola. Tá ok? E a AIDS desenvolvendo. Depois ela foi para o Haiti, tá? Começaram a ter casos no Haiti, tá? E sem macaco. Não, já não tinha macaco. Aí não, aí já era uma propagação de pessoa para pessoa, tá bom? Então, depois que ela foi para o Haiti, ela começou a disseminar, porque no Haiti a população de mulheres era muito grande. O país estava se desenvolvendo. Era um país que passou por uma revolução também, o Haiti, né? Então, mas a sexualidade permanecia, prostituição, aquela coisa toda. Tá ok? Então, aí veio o segundo flagelo kármico, tá? O karma coletivo que a gente estava falando, que foi 1915, a Primeira Guerra Mundial. Tá? Que matou muito mais que a própria AIDS. Matou muita gente na época. Muito mais que a própria AIDS. Mas disseminou muita doença. Claro. Tá? Pensa bem, um soldado desse aqui, anos e anos, praticamente só se masturbando ou tendo relações com outros soldados. E na África? Entendeu? E na África. Então, eles ficavam, na Primeira Guerra Mundial, eles ficavam muito em trincheiras, olha só. Tá bom? Ó. E a AIDS disseminando, porque ela pegou também parte da África como manobra militar. Então, muitos soldados pagavam prostitutas contaminadas, porque ali na parte da África era uma
em busca de alimentos, se sujeitavam. Se sujeitavam. Não, nunca Tá vi bom? não. Nunca vi não, Thiago. O que é IgM? Esquece, mano. Ah, Por tá. essa parte. Tá. Bom, aí, depois da Primeira Guerra Mundial, tá? A AIDS, ela ficou ali pela África ainda, tá? A Claudiane Torres falou que a sífilis matou muita gente nessa época. Pode ser porque a camisinha, ela ainda não havia sido criada, né? O látex. Lembrando que foi uma boa observação da Claudiene, né? Sobre a sífilis, que antes da AIDS, nós tivemos várias outras doenças sexualmente transmissíveis que também mataram. Matava. A gonorreia, a sífilis matou muita gente. A gonorreia, agora eu falo sério mesmo, a pessoa vão rir, mas é verdade mesmo. A gonorreia, muitas pessoas que eram assim, que não entendiam nada, elas transavam pela gonorreia, achavam que estavam gozando. Pois é. 3 dias achei que estavam gozando. E hoje, praticamente, com um comprimido, você extermina a gonorreia. Tá vendo como é que é a evolução? A sífilis, você tem que tomar mesetacil ou outros medicamentos aí durante algum tempo para poder debelar. Mas, vê bem, no período em 1900, na Primeira Guerra Mundial, a penicilina só foi criada na década de 50. Então, muita gente morria de sífilis, de DSTs, e morria de tuberculose. A morte era uma almiga de alcova, que eu dizia. Então, morria muita gente. Por quê? Por causa do karma coletivo. As pessoas começaram a morrer de forma abundante. Mas se você vê... Abundante que a pessoa morrer pela abundante. Então, é mais ou menos isso. Então, o que aconteceu? Se a AIDS tivesse permanecido ali na África, tá bom? Tem um falando aí que é filho da Cleide. Então, se tivesse permanecido se a AIDS tivesse permanecido na África, talvez ela demorasse muito mais tempo para vir para a Europa e vir para a América Latina, tá bom? Aí houve um acelerador. Que tem no carro. O acelerador, ele fez com que a AIDS ela saísse da mamãe África para ir para a Europa e para áreas do Ocidente, do Oriente, já que na Índia também a vida sexual era também muito, muito acentuada, e na América Latina, tá bom? Aí veio o segundo flagelo, que foi a Segunda Guerra Mundial. Tá? Quantas pessoas vocês acham que morreram na Segunda Guerra Mundial? Bastante gente. Bastante gente, não é mesmo? Hein? Olha quanta gente morta. 1940, a doida do Hitler resolveu dar cabo do planeta todo. Aí se aliou o Japão e a Itália, aí foi aquela coisa terrível. Entendeu? Agora, aí... Foi uma doida, né? Essa peste que andou por aí. Aí a AIDS saiu da África. Por quê? As manobras militares na Segunda Guerra Mundial também estavam ali perto da África. E os soldados que tinham relação sexual com os africanos, com eles mesmos, com as prostitutas, muitos já pegavam a forma secundária da AIDS, que era o vírus, já estava se metamorfoseando. Hoje você não tem a dengue, chikungunya, não sei o que, não sei o que, não sei o que, é porque o vírus, ele se modifica. Ele assume outra identidade. Isso é comum no mundo microscópico. Cortar você. Ô, Thiago, vai arrumar uma bananeira para você, vai arrumar uma bananeira, vai me atazanar, vai arrumar uma bananeira. Mas você sabe que até hoje eu tenho saudade da bananeira, eu tenho um ciúme com a bananeira, rapaz. Você falou do macaco, que o pessoal transava com o macaco, antes de passar pro Adorar, você falar sobre ele aqui. Esse cara. Então, olha só, você falou sobre o pessoal transava com o macaco, naquela época, e pegou a AIDS veio através do macaco, né? Aí você fez uma piada, né? Se o cara foi caçar, o cara caçava direto. Aí voltou da caça, rapaz, ficou quase 2 meses sem sair pra rua, sem falar com ninguém. E os colegas preocupados com ele, né, cara? Deixava pra dentro.
O amigo insistiu de ir lá na casa dele, bateu, uma hora ele abriu, né? Ô Arnaldo, o que tá vendo com você? Arnaldo, ô Thiago Oliveira, o que tá vendo com você? Thiago. O que tá vendo com você, Thiago? Você caçava, você saía da casa, conversava com a gente, batia papo com a gente. Ô Thiago, não, é que houve uma situação aí. Ô Thiago, fala pra mim o que aconteceu. Ô Thiago, pô, se eu contasse, o Thiago Oliveira aqui, se eu contasse, não vai contar pra ninguém, não? Aí eu falei pro Thiago, não vou contar não, Thiago, conta pra mim o que aconteceu. Sabe o que é a última vez que eu fui caçar? Eu falei, o que foi? Então, na hora que eu fui caçar, que eu mirei assim, um bicho assim, tava mirando uma paca, né? Que era uma paca de um macaco, um gorila enorme. E ó, mandou ver em mim, rapaz. Pô, rapaz, o macaco era avantajado, rapaz, ele mandou em mim, cara. Eu falei, caramba, Thiago Oliveira, que merda, hein? Aí o Thiago, pô, não conta pra ninguém, não. Eu falei, fica tranquilo, Thiago. Só pra torcida do Flamengo. Não, eu falei, não, Thiago, pode ficar tranquilo. Eu não vou contar nada e fica tranquilo, vai. Pô, se alegre. Ó, Thiago, pô, como é que eu vou me alegrar, cara? Eu falei, por que, Thiago? Ninguém vai saber de nada. E o detalhe, o macaco também não fala. Ele falou, pois é, o macaco não fala, não liga, no telefone, não manda carta. Vai, continua com a foto aí, vai. Bom, a partir da Segunda Guerra Mundial, o nome já diz tudo, Segunda Guerra Mundial. Então são vários países se degladiando, né? Então era a Itália, o Japão e a Alemanha contra o resto do mundo, né? Então os aliados, que eram os franceses, ingleses e os americanos principalmente, né, que estavam combatendo. O Brasil só entrou depois, porque estava morrendo todo mundo para lá, então tinha que morrer mais gente também. Certo. Aí fizeram uma proposta aí pro Thiago. Não, pro Thiago não. Fizeram uma proposta aí pro Getúlio Vargas, né? Porque vocês acham que a CSN foi construída assim só de graça? Não. Não, mas tem uma teoria da CSN ter construído. Não, a CSN, na verdade, ela recebeu, o Getúlio Vargas recebeu o dinheiro dos americanos para construir a CSN e em troca ele mandou soldado lá para morrer na Itália. Não. A história, agora falando sério, galera, tem uma história que diz o seguinte, já falou do nióbio? Sei. Então, o nióbio é um metal. É um minério muito mais caro que o próprio ouro, tá? Se não fosse pelo nióbio, ninguém ia no espaço, não tinha força de micro-ondas nem nada. E o que acontece? O Brasil contém 95% de nióbio do mundo está no Brasil, 95%. Tá? Os outros 5% eu acho que está na Alemanha, não lembro qual país. Tá? Então, o que o Getúlio Vargas fez? O Getúlio Vargas deu o nióbio em troca da tecnologia do aço, onde surgiu a CSN e onde surgiu o Volta Redonda. Foi isso que aconteceu, segundo o conhecimento que eu tenho sobre o nióbio. Essa é uma explicação. É uma explicação. Mas fala pra mim, por que o Brasil ia entrar numa guerra que não era dele? Interesses financeiros. Que se lasquem pra lá. Mas era isso a forma de pensar? Não, mas não penso que interesse financeiro. Interesse financeiro. Por que então que o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial? Alguma coisa recebeu em troca, que foi dinheiro. Isso alguns teóricos dizem, outros teóricos falam isso também que você falou, do nióbio. Tá? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, né, o comércio internacional e as alianças começaram a surgir. Tá? Os americanos se aliaram à África do Sul, porque lá tem muito diamante, tá bom? O Haiti já tinha um governo estável, né? Porque o Haiti que passou por uma revolução, aquela coisa toda, tá legal? E começaram também os transportes de lá para cá, o comércio de aviões, aquela coisa toda, tá bom? Aí, em 1969, tá? O Haiti já estava estável, a África do Sul já estava estável, entre aspas, tinha aqueles problemas deles, mas no aspecto comercial, tá bom? E começou a surgir casos de uma doença
nesse país, nessa cidade aqui, ó, São Francisco, lá nos Estados Unidos, na década de 70 e 80, na cidade de São Francisco, começaram a surgir casos de pessoas que apareciam com determinadas doenças raras, tumores raros, e eles não conseguiam resolver esse problema. O Brasil também, eu acho que nos anos 70 também, a AIDS já estava disseminada aqui de uma forma silenciosa, porque muita gente que está nos vendo não se lembra de um costureiro chamado Denner. Denner era um costureiro homossexual e ele brigava muito junto com o Clodovil na época, né? Ah, tá. Quem era o melhor costureiro. E o Denner, ele morreu. E o Denner morreu de uma forma inexplicável. Ele morreu de pneumonia bilateral nos 2 pulmões. O cara era bi 2 vezes, se foi. Mas ele comprovadamente ele era homossexual. Agora, o Clodovil era mais contido, talvez fosse por isso que ele não pegou a doença. Mas eu acredito que esse costureiro Denner, ele tenha falecido de HIV nos anos 70. A maioria de vocês ainda estava no mundo espiritual. Tá bom? Então, na cidade de São Francisco, por que São Francisco? Eu vou mostrar para você por quê. Se eu achar aqui. Vou achar. Ele não imprimiu São Francisco. Não, tá aqui, tá imprimido aqui. São Francisco, achar. Ô, Mauri, pelo amor de Deus, Mauri. O Mauri tá querendo falar urgente, cara, não é possível. O Mauri tá ligando toda hora. Olha só. Estamos ao vivo. Na cidade de São Francisco, tá? Tem muita sauna gay. Tá? Ela é como se fosse a Meca dos gays. Na cidade de São Francisco. Tem muita sauna, tem muito bar gay, tem muita... Já frequentou muito lá, né? Não. Ó, para vocês terem ideia, eles alegam que na cidade de São Francisco, 10% da população é GLS, na cidade de São Francisco. Tá bom? Foi lá que você conheceu o Thiago Oliveira? De repente vai... Aí... tinha uma pessoa que eles chamam de paciente zero, tá? Uns falam que ele trabalhava como mordomo, Gostei lá, Thiago. tá? Mas muitos não acreditam isso. Acreditam que ele era comissário de bordo. Bem que você vai fazer transporte de uma doença de um país para outro? De avião, não é mesmo? E só que o vírus do HIV, que é esse vírus aqui, ó, ele já estava mais ou menos dessa forma. Ele tinha passado por mutações, entendeu? Então, ele se tornou extremamente agressivo, porque da África até essa quantidade de tempo, tá? Ele passou por mutações, já que ele passou de pessoa para pessoa, e aí se tornou agressivo. E esse cara aqui, tá? Ó, dá uma olhada nesse caboclo aqui. Fred. O nome dele é Gaetan Dugax. Eu pensei que era o Fred Mercury. Não. Igualzinho. Não, mas o Fred Mercury, quem lembra do Fred Mercury, porque os gays na época, nos anos 80, usavam esse bigode aqui e usavam esse visual de corte de cabelo. Pô, ainda não do bigode, cara. Nem visual de Entendeu? cabelo. O nome desse cara aqui é Gaetan Dugax. Uns falam que ele era mordomo, outros falam que ele era comissário de bordo. Eu acho que ele era comissário de bordo. Ele trabalhava num avião que era Haiti, Nova York, ou Haiti, ou a África do Sul. Ele era muito promíscuo, tá? Ele era muito promíscuo. Aqui tem outra foto dele, quando era jovem também, ó. Esse aqui é considerado o paciente zero, ou seja, o cara que levou o HIV da África para os Estados Unidos. Mas isso aí, na verdade, ela já estava lá nos Estados Unidos há muito tempo. Parece mesmo, parece tá? nos Estados Unidos. Aqui nessa foto você vê o Gaetan Dugax, já contaminado, né? Quem é esse?
Esse aí, já contaminado. ele já contaminado, ó. Tá vendo? Aqui ele já está no estágio avançado. Ele está aqui está fazendo radioterapia, porque eles tentaram fazer radioterapia nele. E naquela época tinha achavam que ele tivesse com um tipo de câncer. Ah, tá. Mas ele já estava contaminado. Entendeu? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Hermes de Trismegisto, que era um pensador do passado, ele dizia: assim como em cima, assim como embaixo, assim como embaixo, assim como em cima. Assim como do lado, assim como... Então, o cosmos é muito semelhante, a conduta do cosmos é muito semelhante à conduta do microcosmo. E a conduta do microcosmo é muito semelhante à conduta do microcósmico. Né? Microcósmico. Tá bom? Então, as coisas que acontecem de forma microscópica é muito semelhante às coisas que acontecem de forma macroscópica. E as coisas macroscópicas são muito semelhantes às coisas macrocósmicas. Eu vou explicar para você por quê. Quando a polícia pega um bandido, um ladrão, o que é que ela faz, além de prender o ladrão? Ela ficha o ladrão, bate foto do ladrão, não é mesmo? Julga o ladrão, prende o ladrão ou mata o ladrão. Não é isso? Mais ou menos. Mais ou menos isso. Mais ou menos. Então, vamos supor aí um ladrão famoso aí. Tá, eu nem vou falar o nome. Até antiético. Mas pense no ladrão famoso. Né? Pensar no ladrão famoso. A polícia foi lá e catou o ladrão famoso. É um ladrão terrível, perigosíssimo. Tá bom? O que é que ela vai fazer? Ela vai fichar, bater a foto dele. Esse é ladrão tal, vai ficar lá em Mangum, preso. Tá bom? Só que no nosso organismo é muito semelhante. Só que aqui não prende, aqui mata. Ele tem que matar. Porque a bactéria, o vírus, os fungos fazem parte da toda a biologia. E eles querem viver. Eles querem sobreviver. Por isso eles se multiplicam da mesma forma que nós queremos sobreviver e nós nos multiplicamos. Com certeza. Não é mesmo? O Rocha vai ter o filho e a filha dele. Eu, se eu fosse casado e tivesse filhos também, e assim vai. O vírus e as bactérias é a mesma coisa, porque eles necessitam se desenvolver. E se desenvolver é se amplificar, se ampliar. Por isso que eles se reproduzem. Entendeu? Faz parte da biologia do nosso planeta. Entendeu? Então, se uma bactéria ou vírus entra no seu organismo, que é um meio biológico satisfatório para eles, o que é que eles vão fazer imediatamente? Se multiplicar. Não é mesmo? Aí, vamos voltar ao bandido lá. No mundo microscópico, eles agem dessa forma. Então, nós temos os nossos glóbulos brancos. Os nossos glóbulos brancos, eles atuam como se fossem os soldados do nosso corpo. O nosso corpo está sendo invadido 24 horas por bactérias. E os glóbulos brancos, eles têm a função de neutralizar as bactérias e os vírus. Entendeu? Quando isso não é possível, surgem as vacinas. Né? O que são as vacinas? É como se eu desse pedaços do bandido para serem catalogados e, quando presos, serem identificados e mortos. Mais ou menos isso. Muito bom, boa explicação. Entendeu? Então, daí surgem as vacinas. Né? Opa, você está vacinado aí. Você está vacinado aí contra esse negócio aí, a meningite, por exemplo. Né? Albert Sabin foi o criador do vírus da vacina da meningite. Sabin, O que é que o micro-organismo faz? Ele entra na criança, não é isso? Vai lá no sistema nervoso e pega uma parte preferida dele e a criança não consegue andar direito. Porque ele pegou uma área nervosa da criança que trabalha a musculatura esquelética. Por isso que a criança com meningite depois não consegue andar. Entendeu?
Então, o que o Alberto Seib fez? Ele fez uma vacina em que o organismo pegou pedaços daquele vírus, catalogou, e quando entra um vírus, ele vai lá e crau, porque ele já sabe, já tem a ficha, já tem tudo dado completo. E assim, os glóbulos brancos agem no organismo 24 horas. Eles são os soldados, eles vão te defender. Mas acontece que mesmo nos organismos, sendo os glóbulos brancos, eles têm uma hierarquia. Um obedece o outro. Um obedece o outro. Tá ok? Então nós temos um glóbulo branco terrível, que é um dos chefes da parada, chamado linfócito T. Tá bom? Esse linfócito é como se fosse o comandante, como se fosse o general, o todo-poderoso. Entendeu? Então, o que o glóbulo branco faz? O glóbulo branco vai, pega ali o micro-organismo, o linfócito T, dá armas pro glóbulo branco jogar e detonar ele. Entendeu? Então, ele é como se fosse um general, um secretário de segurança pública, um comandante de um batalhão e assim vai. Entendeu? Qual é o problema do vírus da AIDS? É que o vírus parasita exatamente ele. Entendeu? Olha aqui. Tá vendo esses pontinhos verdes aqui, ó? Tudo o vírus da AIDS parasitando um linfócito T. Ele vai abrindo buracos no linfócito T, tá bom? Ele vai abrindo buracos e vai tentando mudar o linfócito. O que acontece? Vamos supor aí Volta Redonda. Tá certo? Volta Redonda tá com um problema sério. Hoje, graças a Deus, a Polícia Federal baixou aqui, tá bom? E tá colocando moral, tá bom? Na cidade. Um abraço para a galera da Polícia Federal, pelo menos, tá bom? A gente está sentindo, ou então vendo a luz no fim do túnel, porque a nossa cidade está mergulhada em lama. 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 Então, imagine um general que não consegue dar as ordens para os seus subordinados. O que vai acontecer no quartel? Vai virar lama. Lama. Entendeu? O problema do vírus da AIDS é que o vírus vai parasitar o comandante. Ele não vai permitir que o comandante dê ordens, que é o linfócito T. O linfócito T vai estar lotado de vírus dentro dele, vai estar, entendeu? E isso não é um ou dois, não, é milhões, milhões e milhões estão fazendo isso. Então os linfócitos, eles não estão dando armas para os glóbulos brancos combaterem o vírus. Eles estão sendo parasitados. E o corpo vai passar por essa consequência que ele não vai conseguir reagir às doenças que a pessoa contaminada vai pegar. Aí vão surgir as doenças oportunistas. Ou seja, a pessoa que vai estar portando o vírus, sendo que o linfócito vai estar parasitado lá, não vai conseguir emitir ordens, vamos dizer assim, vão entrar o quê? A pessoa vai ter pneumonia, a pessoa vai ter sarcoma, vai ter vários tipos de tumores, vai ter uma sequência de flagelos e vai acabar morrendo. Porque não vai suportar a sequência de doenças que ela vai ter. Ou seja, acaba que a AIDS, nem a AIDS mata, mas as não vai morrer. A pessoa não vai morrer pelo HIV, mas vai morrer pelas doenças que o HIV vai trazer. Justamente, uma gripe. Tudo por causa de uma macaca. Por causa do macaco. E o tesão de um caçador desenfreado. Por isso que eu sempre tive tesão por bananeira, sempre trazei com bananeira. Minha bananeira nunca transmitiu doença para ninguém. Eu tenho assaltado a minha bananeira, rapaz. Eu fico pensando, aquele brotinho de bananeira cresceu, eu devo ter muito filho de banana por aí, viu? Filho de banana? Devo ter muito filho de banana por aí, mas continua. Então, o flagelo do HIV é isso, tá? Infelizmente, na internet, você vê que
50 milhões, 28 milhões. Na internet você vai ver 28, 29 milhões que morreram até hoje de HIV. Eu não acredito nisso, eu acredito em 40 ou 50 milhões. Tá? Porque eles sempre dão uma diminuída no númerozinho e tal, mas eu acredito de 40 a 50 milhões. Tá legal? Agora, a boa notícia é que da mesma forma que você consegue durar, da mesma forma que você consegue durar, extirpar uma DST como uma gonorreia, alguma coisa assim, é o que vai ser o caminho da AIDS. Daqui a pouco tá criando uma vacina, daqui a pouquinho eles estão conseguindo exterminar com a vacina, se já não tiver a vacina, tá ok? Então, é o que vai acontecer com a AIDS. Talvez chegue alguma época que ela vai ser simplesmente um simples resfriado. O que você tem? Eu estou com AIDS. Um simples resfriado. Porque graças aos medicamentos que estão sendo desenvolvidos, eles estão conseguindo aumentar mais a vida das pessoas, né, com o HIV. Tá ok? Qual é o problema hoje? Primeiro, a única forma segura de você prevenir o HIV é com o preservativo, tá? Porque às vezes você transa com uma pessoa portadora de HIV, mas a transa não foi o suficiente, não atingiu o número de milhões de vírus para você debelar. Aí que você debelou, entendeu? Mas na maioria das vezes, quando você transa com uma pessoa contaminada, você acaba se contaminando, porque a contaminação é pela mucosa. E aquilo ali? Pela mucosa. Então, o que aconteceu? Né? O que aconteceu? Por que a gente não está conseguindo barrar o vírus da AIDS? Né? Por causa da sexualidade do ser humano. Eu tenho um amigo que ele foi numa cidade do estado do Rio aí, que eu não posso falar o nome. Ele trabalha no UPA dessa cidade. E ele falou de que a cada 15 pessoas que ele atende com pneumonia nessa cidade, 5 estão com HIV, que é uma das doenças oportunistas do HIV. Né? Segundo, um dos precursores também é o Viagra. Né? O Viagra fez com que muitas pessoas da terceira idade começassem a adquirir a AIDS exatamente por causa disso. Imagine uma pessoa aí de 60, 70 anos que tinha dificuldade de ereção e com o sildenafil, né, o cloridrato sildenafil, que é o sal, é a substância ativa do Viagra, a pessoa de 60, 70 anos tem uma ereção. Meu filho, você com 70 anos tendo uma ereção, você vai virar um capeta chupando, nem um capeta chupando, a manga chupando capeta. Que é um milagre. Você vai pegar tudo que você tiver pela frente. Você com 70 anos, uma ereção... Você vai pegar bananeira, Porsche, Cabrito, Mauro... Quer dizer, esquece você. Vai pegar cano de descarga de carro, vai usar tudo. Então, muitas pessoas... da terceira idade começaram a ter esse problema. É um efeito colateral do Viagra, né? Então, vem cá, então, é o Viagra. Você acha que a AIDS tá... Qual a faixa etária de idade que mais afeta a AIDS, que tem mais risco? Por exemplo, é o adolescente até os 17 anos, 18, ou é de 19 a 25, ou é a terceira idade, no caso? Tá. Eu conversei com uma amiga... Ela trabalha no controle de DST, numa cidade aí. Ela tem pacientes de meninas de 15 anos, 16 anos, mas é um percentual muito baixo. Geralmente são pessoas que têm vida sexual e o hormônio de forma muito ativa, a partir dos 20 anos. Então, dos 20 aos 70 anos, que é uma proporção muito grande de pessoas com HIV. De 20 anos aos 70? De 20 aos 70.
tá? Adolescentes é um pouquinho, porque eles não estão com a vida sexual ainda muito ativa. Apesar de ter muito adolescente que entende mais de sexo do que eu com 56. Né? Entendeu? Tô na flor da mochibada já. Já tá catinho. Por isso tem celular para esse beijo. Então, a gravidade. Entendeu? Então, pessoas que fazem. E o advento, na década de 70, da pílula anticoncepcional. Porque a pílula anticoncepcional, nos anos 70, a mulher, ela começou a ter uma vida sexual independente. Ela toma a pílula anticoncepcional dela, ela pode ter relação sexual com qualquer pessoa. Entendeu? Então, nos anos 80, quando a AIDS veio para o Ocidente, através dos Estados Unidos, ali em São Francisco, o que aconteceu? Não era uma peste gay. Não era uma peste gay. Porque eles colocavam culpa nos gays. Mas, na verdade, era o status quo sexual. Na verdade, o ser humano, ele tem uma sexualidade muito ampla. Ele tem uma sexualidade muito ampla. Então, você não é heterossexual. Você está heterossexual. Você não é homossexual. Você está homossexual. Agora, vai depender do seu grau de ser e estar. Existem heterossexuais que serão heterossexuais a vida inteira. Mas existem heterossexuais que em dado momento da vida não serão heterossexuais, serão homossexuais momentaneamente. Mulheres também. Tá bom? Nos anos 60, você não via uma quantidade grande de lésbicas como você vê agora. Você agora vê muitas lésbicas de mão dadas na rua, porque nos países da Europa isso é muito comum. Entendeu? E você vê adolescentes lésbicas, você vê adolescentes gays. Então, o status quo sexual do ser humano, ele está mudando. Avisa aí que uma emergência. Ele está mudando. O Rocha está cuidando da emergência ali, mas já está voltando. Entendeu? Então, grande parte dos homens casados, eles tinham relações extraconjugais com travestis e homossexuais. E às vezes eles pegavam HIV e contaminavam as esposas. Ou alguns homens, eles que eram de uma forma, eles eram homossexuais, mas em dado momento eles se tornaram heterossexuais, tendo relação com mulheres. Entendeu? Então, a sexualidade humana, a condição sexual do ser humano, é lá e cá. Entendeu? Ai, eu sou um machão, meu negócio é mulher. Não, às vezes você está numa situação na sua vida, numa situação tal, e que em determinado momento, você age de forma homossexual. Entendeu? É claro que tem homossexual que sempre vai ser homossexual, nasceu homossexual e pronto, vai viver de forma homossexual. Mas as pessoas ficam agredindo, homofóbicas e tudo, mas é porque, infelizmente, elas tiram essas conclusões e usam sua agressividade em outras pessoas para ter um motivo para agredir. Entendeu? Ou às vezes, o oculto atrás do oculto, o aparente atrás do aparente, ou seja, eu agrido você que é homossexual, mas na verdade é uma forma de eu dizer para mim mesmo que não sou homossexual, mas no entanto eu sou homossexual e estou agredindo você porque você é homossexual. A nossa mente, ela é muito estranha. Às vezes a gente não consegue descobrir porque nós usamos várias máscaras. Nós usamos uma máscara para a sociedade, usamos uma máscara para nós e temos uma outra máscara que a gente não sabe nem
de que jeito nós somos dentro de nós. Tá ok? Mas essa faceta sexual do ser humano ainda vai perdurar muito tempo. E vai aumentar. Tá bom? Você vai ver grande quantidade de lésbicas, grande quantidade de gays, um grande número de heterossexuais, vai ver um grande número de heterossexuais virando homossexuais e um grande número de homossexuais tendo relação heterossexuais. Isso vai ser uma coisa de praxe que já acontece nos países de primeiro mundo, como Suécia, Suíça e Dinamarca. Ele já vem com naturalidade. Tá bom? Então, mas esse é um dos motivos por que a gente não consegue driblar a AIDS. Tá ok? Mas você pode ter certeza que daqui a alguns anos a AIDS vai ter um controle bem maior, já vai existir uma vacina para a AIDS, entendeu? E a AIDS vai passar de uma simples gripe. Vai passar de uma simples gripe. Aí, o que vai acontecer depois? Vem outra doença top de linha para detonar a gente. Entendeu? Por quê? Porque o planeta Terra, infelizmente, é um planeta de provas e expiações. É um planeta que nós precisamos passar por essas situações para a gente aprender a sobreviver dentro dessa selva. Qual é a alternativa? Eu acho que a melhor forma é exatamente isso, você procurar conhecer o perigo que te cerca. No momento que você sabe os problemas e os perigos que te cercam, você consegue desenvolver uma defesa para isso. Tá? E no momento, a alternativa que a gente tem para lutar contra a AIDS é a consciência desse mal, é o uso do preservativo, né? É o uso do preservativo. É sua namorada, é seu namorado, eu sei, mas infelizmente tem que usar camisinha. E vai ter. É desagradável fazer sexo oral, a namorada fazer sexo oral do namorado com camisinha? É desagradável. Muitas amigas falam isso. Tá bom? Mas é um mal necessário. É desagradável você ter relação sexual com preservativo? É desagradável. Mas se você não fizer isso e pegar HIV, você vai morrer. Certo? Aí surgiu uma alternativa aí sobre casais fazerem pacto de fidelidade. Isso é muito difícil, tá? Porque 70%, 80% dos homens, eles são infiéis, ou pelo menos já tiveram algumas relações sexuais fora do casamento, fora do noivado. Nos anos 70, 17% das mulheres, elas ou eram infiéis, ou pelo menos tiveram uma relação extraconjugal fora do casamento ou fora do noivado. Nos anos 80, 34% das mulheres, elas eram infiéis no casamento, ou pelo menos já tiveram uma relação extraconjugal. Atualmente, alguns especialistas falam em 47%. Eu acho que é 42% das mulheres casadas ou noivas, pelo menos já tiveram um caso extraconjugal, né? Os homens permanecem de 70% a 80%, 70% a 80%. Qual é a forma de se manter um homem fiel? Contrato de casamento. É a única forma. Ou se você instalar um microchip dentro do cara lá e vigiar 24 horas. Mas quando você... tem uma atriz e cantora chamada Jennifer Lopez, que ia casar com um ator chamado Ben Affleck. E antes de casar, ela queria um contrato de fidelidade. Esse contrato pré-nupcial visava que se ela descobrisse uma infidelidade conjugal dele, ele teria que pagar
10 milhões de dólares de multa. E o Ben Affleck terminou o casamento porque ele sabia que não seria fiel à esposa dele. Então, uma das alternativas, se você quer a fidelidade do seu marido, uma das alternativas é o contrato de casamento, em que ali visa em que uma comprovação de infidelidade ele vai ter que pagar uma multa tal. Se ele te amar loucamente, ele vai assinar. Senão, o casamento acaba ali mesmo, para a sua própria segurança. Tá? O pacto de fidelidade, isso é muito difícil de acontecer. Os homens, infelizmente, eles não são fiéis. Uma minoria muito pouca. Tá? Eles falam que a testosterona que é responsável pela infidelidade masculina, aquela coisa toda, tudo, são vários fatores. Mas a natureza masculina fala que o homem dificilmente ele é fiel. As mulheres, apesar dos 42% que eu falei, as mulheres têm uma tendência maior a serem fiéis porque elas visam a família. Elas querem muito mais a estabilidade da família. Então elas pensam duas vezes antes dessa transgressão. Tá, ok? A lei ampara? A lei ampara, porque a infidelidade hoje em dia não é mais, não faz parte, não quebrar essa lei. Quebrar essa lei. Então, e se você procurar uma pessoa gozando de bolso? Não adianta. Você vê pessoas musculosas, você vê um cara musculoso, lindo e maravilhoso, contaminado. Você vê uma pessoa linda, maravilhosa, uma garota dos seus sonhos, contaminado. Então, a única forma é você observar a pessoa com quem você se relaciona. Se você notar que é uma pessoa muito promíscua, porque com o passar do tempo, os segredos vêm à tona. A pessoa revela a personalidade dele. Então, se você tem um namorado e você revela que a conduta dele é uma conduta duvidosa e perigosa, aí você tem que pensar duas vezes de ter um namorado desse. Entendeu? Mas por que mesmo assim ela é disseminada? Porque quando as pessoas saem para a balada, elas bebem o suficiente, elas cheiram o suficiente, elas ficam loucas o suficiente e não vão usar o preservativo na hora do sexo. Esse é o problema. Entendeu? Então, infelizmente, para você hoje em dia se relacionar com uma pessoa, você tem que conhecer o máximo que você puder daquela pessoa, mesmo sendo seu marido. Tá ok? E é um problema muito sério. Infelizmente é o mal do século. Eu não acredito em 28, 29 milhões. Para mim, 40, 50 milhões já morreram. E fora as outras pessoas que estão contaminadas e não sabem. Tá ok? Então, eu acho que a propaganda é a alma do negócio. Eu acho que se você vai para balada, então, é solteira, o que for, leva seu preservativo. Tá? Infelizmente, a gente tem que buscar outras formas de prazer, né? Trabalhar muito mais na preliminar do ato sexual, porque você vai obter muito mais prazer na preliminar, né? Você vai obter o prazer na hora da penetração, você pode obter. Tem mulheres que não conseguem atingir o orgasmo com um homem com preservativo, ou consegue só atingir o orgasmo penetradas. Então, ela vai ter que desenvolver a sexualidade dela para saber buscar o prazer. Entendeu? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, um abraço para a Cris Natura, um abraço aí para Cláudia 15, para Solange de Souza Machado, que está assistindo, a Alessandra Caribé também, Tiago Oliveira. Ô Tiago, você está falando que eu estou parecendo tenente? Tá brincando, hein? Ô Rocha, oi. O Tiago está te chamando aqui de ladrão. Fala pra ele que sou nada. Tá bom? Fala pra ele que tô indo aí. Carolina, um abraço, obrigado por estar assistindo também. Tá ok? Saudade de você.
Tá ok? Gisele também, um abraço. Estamos falando sobre AIDS. Tá legal? Então, esse foi a biografia que eu peguei e o raciocínio que eu tive sobre a AIDS, né? O seu início e tal. Eles falam que a AIDS era também uma arma biológica, porque a arma biológica ela é usada antes até do período medieval, tá? Por exemplo, no oeste americano, né? Na época quando os Estados Unidos estava expandindo como um país, né? A população de índios era muito grande, tá? Então o que eles faziam? Eles davam para os índios cobertores contaminados por varíola e morria a aldeia inteira. 100, 200, 500 índios morriam por varíola, entendeu? No período medieval, você pode viver sem alimento durante determinado tempo, dentro de um castelo, mas você não consegue viver sem água. O que eles faziam? Jogavam um rato morto dentro do poço do castelo para poder matar as pessoas. Era a única forma de invadir o castelo. Então a guerra bacteriológica sempre existiu. E eles acham que a AIDS também era um vírus preparado geneticamente para agir como arma de guerra. Tá bom? A gente não vai descartar essa possibilidade. Tudo é possível, né? Eu estou falando de uma forma esotérica e de uma forma biológica, de como surgiu o HIV. Oi, Cleimar. Um beijo. O que é isso? Nossa, eu quero ver meu óculos para poder voltar para cá. Peraí. Calma aí, está despedindo aí, deixa meu óculos. Peraí, continue. Então, o que acontece isso. Tá legal? É uma doença perigosa, é uma doença temida. Olha, sinceramente, eu acho uma doença Voltei. amedrontadora. Tá? Voltei. Quando a pessoa descobre que está com esse tipo de doença, ela cai numa depressão tão forte, você vê muitos casos de suicídio relacionados à AIDS. Tá? Agora, com o coquetel, o coquetel é uma tríade de medicamentos que você toma de 8 em 8 horas, de 12 em 12, de 4 em 4, antes era de 4 em 4, que faz com que a sua imunidade, já que o vírus agride o linfócito T, faz com que não se desencadeie essa situação. Mas mesmo assim, pessoas que estão contaminadas têm um período de vida de 7 a 10 anos. Né? Eles vão tentar aumentar esse período de vida aí. Mas eu acho que a vacina, mais cedo ou mais tarde, ela virá. E daqui a pouquinho, eles lá em cima colocam outra doença top de linha. É verdade, igual o celular, cada vez tem um celular top de linha. Né? Aí põe uma doença top de linha para te lascar mais ainda. Sempre vai ter. Mas isso aí a gente chama de roda de Sansara. São flagelos que você passa para você ir evoluindo. E a única forma de você evoluir é você evoluir de dentro para fora. Eu digo isso porque eu não sou alma caridosa, não. Eu já fui um assassino terrível em reencarnações anteriores. Eu acredito dessa forma. Então a única forma que eu tenho para amenizar futuros sofrimentos, vamos dizer assim, é tentar me transformar. Porque se eu não me transformar, eu vou viver a roda de Sansara, que é reencarnações atrás de reencarnações. Tá ok? Bom, vamos terminar? Vamos terminar. Bom, lembrando que eu me ausentei, porque houve um imprevisto aqui. Eu tinha que me ausentar para arrumar uma situação na casa dele aqui, houve uma situação ali muito crítica, aí eu tinha que me ausentar. Então, Mauro, antes de terminar, qual é o conselho então que você dá, principalmente para os jovens, já que a AIDS está se alastrando, qual é o conselho que você dá? Eu vou dar um conselho. Eu acho que o negócio é transar com bananeira. Faz um buraquinho na bananeira, não precisa de camisinha, não precisa de nada, a nódia que já está ali já vai lubrificar mesmo, entendeu? Vai lá, só não pode se apaixonar. Como eu me apaixonei pela bananeira, até hoje estou apaixonado pela bananeira.
entendeu? Então, nós primeiro é transar com bananeira. Ou então, até eu fiquei sabendo que eu tenho um colega meu que tem tanto medo da AIDS, mas tanto medo da AIDS, que ele para se masturbar ele usa... Ó, a Gisela tá falando, ó, a Gisela tá te esculhambando, ó. Pode sair daí. Não, já. Um abraço para você. Eu já tinha saído, mas eu voltei. Alguém tem que fazer rio, aí ele faz chorar e faz sorrir. Entendeu? Então, tem um colega meu que tem tanto medo que ele masturba até com luva e bota a camisinha para masturbar. Mas olha, qual o conselho? Qual o conselho? Vai lá. Olha, o conselho inicial, usar camisinha. É seu namorado, usar camisinha. É seu marido? Usa camisinha. Tem, eu conheci um médico que a esposa dele exigia que ele usasse preservativo. Mas não é que ele era O casamento acabou, ele largou dela. Será que não é pra ele era cor, não? Não, não era a paranoia dela. Bom, era a forma que ela entendia, tá? Mas eu acho que no íntimo ela sabia que ele era muito mulherengo. Pode ser. Entendeu? Então, lembrar vocês, AIDS mata, né? AIDS mata, tá? Vamos lembrar vocês que AIDS mata. Vamos tomar o cuidado, tá? AIDS no Japão chama Kukimata, tá? Então, vocês tomam cuidado com a AIDS, né? Usa camisinha, né? Bastante preservativo, faça sexo seguro, né, amor? Então, em primeiro plano, é o preservativo. Porque o vírus ele se localiza muito na mucosa. Então, dentro da vagina, que é uma mucosa, ele está localizado. Dentro do homem, além da glande, que é mucosa, tem o esperma que está carregado com milhões e milhões de espermatozoides, né? Porque muito mais homem pega a HIV, porque o homem ele é muito promíscuo. Obrigado pelo cabelo. Tá? Obrigado. Ele é muito promíscuo, então, e ele bebe mais do que a mulher, ele é muito mais ligado à promiscuidade do que a mulher. A mulher, ela se preserva um pouco mais, apesar do número de mulheres estar aumentando, né? Quando você também tiver um relacionamento com uma pessoa, você tem que conhecer aquela pessoa, entendeu? Você tem que conhecer a pessoa, o pai, a mãe, entendeu? Para você poder se relacionar. Então, Tá para bom? terminar. Me responde uma pergunta. Nós estávamos falando de AIDS vem logo assim com sexo. A pergunta que não pode calar, em relação a AIDS também. Você prefere sexo oral ou anal? Oral. Oral, por quê? De hora em hora? De hora em hora, muito bem. Anal de aniano, né? De ano. Igual o urso panda. O urso panda, ele faz sexo uma vez ao ano só para procriar. Ele não toma banho, parece, eles dizem que o ser humano é o único animal que usa o sexo para o prazer. Eu acredito que não. Existem macacos que eles são mais promíscuos até do que o homem. Verdade. É. Então, beijo para todo mundo, né, gente, que Deus a Deus curva vocês com o manto sagrado e se esteja sempre de mãos dadas aí com o infinito. Tá bom? Vamos despedir do seu pessoal daqui, depois um abraço para Gisele, Gisele, um abraço abaixo aqui para Cleimar, para Alessandra Caribé, Carolina Paul, Cláudia 15, Cris Natura, Claudiane Torres, Edson Inocêncio, Juliana Mariano, Adriano Pinto, Luiz Pita, Eliane Lili Lopes, Sônia Cristina, Carla Silva, um beijo, tá, Carla? Saudade de você. A professora Beatriz Pacheco, a Rafaela Conceição. Ô Rafa, tô com saudade, hein? A Claudiane Torres, o Thiago Berredo, Ana Paula Estevam, a Paulinha. Isso, Cláudia Torres. Agora vamos lá de cá? Tá, vamos aqui. Thiago Oliveira. Isso. Thiago Oliveira de novo. Thiago Oliveira. Matheus Castro. Muito, né? A Mauri, você vai ter que ligar para ele assim que acabar aqui, que eu acho que ia falar com você. A Mauri, Douglas Paz, Charles Henrique, Thiago Schemper, o Biel Fox, é o nosso fã aí de Catarina Assinada, né? O Biel Fox, Douglas Paz, Biel Fox, vamos lá. João Vitor Rodrigues, Luiz Carlos Sobrinho, tá bom? Vamos lá. A Miriam Wesley, isso aí. Douglas Paz. Vamos lá. E a partir de dezembro,
eu devo abrir o tarô Wesley já Rodrigues. para... Wesley Rodrigues também. Isso. Então, tá a bom, partir de galera. dezembro eu devo abrir o tarô para ver como é que vai ser 2017. Principalmente pro Samuca, que É. vai pegar um ano ferrado aí, né? É. Então vamos lá? 7, 2017, 8, 9, 10. Então vamos lá? Já- Dedinho ali pra gente desligar junto? Tá Vamos lá? bom? Vamos Gente, junto. um abraço para vocês, Beijo. tudo de bom. Obrigado. Tá? Até a Vai. próxima live, se Deus quiser. Vamos Junto, desligar junto junto. de novo, o pessoal gostou, tá? Tá bom. Vamos lá. Fui. Fui.